Isso não é ponto passivo, assim, de que todo mundo concorda. Porque E vocês também defendem a mulher, ela ter porte de arma, ela ter porte de faca, ela poder se proteger, porque agora, né, teve um caso que foi comoção nacional, agora tá rolando agora, o eu vi cara isso que aí. deu 61 socos, é um Eu vi, doente, nossa, um Ele doente, destruiu cara. a cabeça da O mulher. cara é um doente, um cara desse daí, eu acho que todo cidadão, todo mundo tá, né, um cara que você não consegue ver o vídeo. O Não, cara deu 61 socos lá na namorada, não sei por Pesado. que ficou com ciúmes ali da namorada, aí ficou falando que é autista. e o cara, o cara é um atleta, o cara é autista. forte, O cara né? é Grandão, ex-jogador de basquete, parece. Nossa. Eu vi, né, uma reportagem. Aí se a mulher tivesse, sei lá, com uma faca naquele Se momento, ela tivesse ou uma com uma arma, arma... né, cara? O que a gente fala é o seguinte, né? Não só a mulher, mas qualquer pessoa que tenha a sanidade mental comprovada deveria poder ter uma arma e portá-la, né? Porque, assim, hoje no Brasil você até consegue... não é proibido você ter arma, você comprar e ter na sua casa. Só que assim, vamos falar a verdade, aonde você está mais seguro é na sua casa, É. né? Via de regra. Você geralmente conhece o ambiente. O grande problema, mesmo quando acontece as coisas em casa, acontece com a pessoa entrando e saindo. É na hora de tirar o carro da garagem, na hora de entrar na garagem. Isso falando em quem mora em casa, não em apartamento. Mas é ali que tá. E se a pessoa tem só a posse, né, que é o direito de você manter aquela arma só dentro da sua casa, realmente as chances dela precisar usar aquilo são muito menores. Então, até porque eu acho que é por isso que o governo ainda não proibiu você ter a posse. Mas o porte, que é você transitar com essa arma pronta emprego em via pública, em local público, no Brasil hoje, para o civil, para o paisano, é impossível. Sim. Né? E eu acho que é aí que tá o maior perigo, né? Quando você tá entrando e saindo de casa, quando você tá na rua, numa situação dessa, entendeu? Porque não inclusive a mulher, porque assim, a arma de fogo, ou né, armas brancas, outros tipos de arma é um pouco mais difícil de você equalizar, porque precisa de uma habilidade do operador, do usuário. Mas numa arma de fogo, não que não precise de habilidade, mas ela é um equalizador que, assim, ela torna um cara de 120 quilos igual a uma mulher de 40. Sim. Né? Se ambos estiverem armados, vamos colocar assim, mesmo que o cara de 120 quilos esteja armado, ambos estão em pé de igualdade. Ambos têm chance A mulher tá na vantagem, né? Porque Porque ela tem mais chance de acertar o cara grande. Exatamente. O cara grande O alvo é maior. fácil de O alvo é acertar. maior. Exatamente. Então, assim, sim, né? Você vê, sei lá, pega a taxa de violência no Texas contra a mulher. Tô falando, sei lá, de violência sexual. Baixíssimo. Mas isso, existem alguns fatos históricos. Tem um fato histórico que é chamado de o rapto das virgens, que o pessoal não se atenta, às vezes, muito pra isso. Isso aconteceu. Meu tio, na verdade, na Itália, ele fez até a montagem. São duas histórias que são contadas separadamente. Uma é o rapto das virgens, que as virgens sumiam de uma região e não sabia de por quê. E o meu tio, ele faz a conexão com uma guerra, que as pessoas teriam fugido por causa de uma guerra, invadiram um território, mataram todo mundo. Só quem conseguiu sobreviver era homem jovem. Então os velhos sobreviveram, os velhos morreram, as crianças morreram, as mulheres morreram. Só quem conseguiu sobreviver foi quem conseguiu correr. Então eram os homens jovens. Então eles fugiram para outra região e eram só homens jovens. E aí eles começaram a roubar mulheres de outra região. Então até nisso, numa situação de colapso da sociedade, você tem que ter condição de você proteger sua esposa e suas filhas. Com certeza. Porque vão querer tentar, num estado... Lógico que a gente tá falando aí um colapso absurdo. Sim. Onde, inclusive, até a sua esposa e sua filha correm risco. E você tem que ter condição de proteger elas, né? Com uma arma de fogo. Sim. Né? Até ia te perguntar isso. Hoje, pra pessoa ter uma arma de fogo em casa, qual que seria o jeito mais fácil pra ela conseguir legalmente? Existem duas formas de você adquirir uma arma legalmente no Brasil. Né? Para ambas, você precisa de alguns requisitos que são praticamente os mesmos, que é ser maior de 25 anos, né? Não ter nenhum antecedente criminal e nem estar respondendo a nenhum processo criminal. Né? É importante as duas coisas. E assim, processo criminal,
as pessoas acham que é só roubar e matar. Não é. Às vezes um processo de pensão impede da pessoa ter autorização de comprar uma arma de fogo, né? Porque é um processo criminal. Ter residência fixa, né, um comprovante de residência, e ter um comprovante de renda lícita, né? Tem muito autônomo no Brasil que às vezes tem alguma dificuldade de fazer essa comprovação, mas precisa fazer. Então, e estar em dia com o seu título eleitoral, homem, estar em dia com a sua reservista, né, com o seu serviço militar. Então, você tem essas obrigações pela Polícia Federal, que te dá o direito só à posse, você só vai manter aquela arma dentro da sua residência, ou no caso, se você for o proprietário, tiver no contrato social da empresa, de deixar ela na sua empresa, né? E você tem a outra maneira, que é se tornar um atirador esportivo, né? O CAC, que é caçador, atirador e colecionador, que aí é um processo pelo Exército, tem todos esses requisitos, mas ser filiado a um clube de tiro, né? Porque ele é mais voltado ao esporte. E aí, a vantagem dele, entre aspas, é que você vai ter uma guia de transporte para levar aquela arma para o stand, para treinar, para participar de campeonato, que é extremamente importante, né? Até para você testar o armamento. Na Polícia Federal, quando eu falo isso, tem uns legalistas que vão falar, pô, o CR de atirador esportivo não é para defesa pessoal, não é. Gente, é igual, sei lá, eu fiz um vídeo. Tá na minha casa é pipoco. As pessoas têm que entender o seguinte, igual assim, eu fiz um vídeo do meu veículo de evasão, né? Que tem uma sigla lá americana, que é o Bug Out Vehicle, né? E no vídeo eu estava dentro de um sítio particular e eu tenho um suporte no banco de trás da minha Ranger que ele encaixa um fuzil, que é usado em viatura, então eu tenho isso na minha Ranger. Cara, é óbvio que eu não ando com fuzil no banco de trás do meu carro no dia a dia. Eu estava mostrando um cenário onde eu tenho um carro preparado, né? Que se acontecesse um apocalipse zumbi, como eu me evadiria com aquele carro e o que eu levaria naquele carro para me evadir. E tem gente que entra lá e fala, mas o fuzil... Não, esquece, o Estado acabou, o mundo acabou, sobreviveu você e o zumbi. Não existe mais lei. Não existe lei. Então, assim, a gente tá falando aqui... Eu peguei o fuzil da loja. O brasileiro é apegado à lei. Ele muito... gosta, né? Tem uma tara. É muito legal. Ama o Estado, ama o Estado, mas o Estado não te permite, tá, cara? A gente tá falando... A gente tá falando de uma situação em que o Estado em si colapsou, não existe mais Estado, entendeu? Você vai fazer o quê? Não existe mais lei, entendeu? Não tem mais CRAF, não tem mais GT. Mas, enfim, né? Então, muita gente... E, assim, existe uma discussão, tá? Só para deixar claro, isso não é ponto passivo, assim, de que todo mundo concorda, porque a lei da legítima defesa fala em usar os meios necessários. Então, é o que eu tiver no seu alcance. Se eu só tiver arma registrada no Exército, é o que estava no meu alcance, né? Usando dos meios necessários e proporcionais para repelir injusta agressão. Então, se eu ainda não tive a oportunidade de ter uma arma registrada na Polícia Federal, eu tenho. E esse é o jeito mais barato, Júlio? Não, ambos você vai gastar mais ou menos a mesma coisa, porque assim, o que você mais vai gastar são com os laudos psicológico e laudo prático de tiro. Só que, qual a diferença de um para outro? E por que geralmente a pessoa acaba optando por se tornar um atirador esportivo? Além dessa questão da GT, que é importante, né? GT é a guia de transporte para você poder ir pro clube da treinar. Sua casa até o clube. Hoje é assim. Mas você pode se desviar e andar. Não, hoje tá tem que ser em linha reta. Você tem ideia? Tem que ser de avião. Para você ter ideia, hoje tá muito pior do que, inclusive, nos outros governos do PT. Porque nos outros governos do PT... você não podia, igual agora, andar com ela pronto emprego, mas era uma guia de transporte, ponto. Não tinha ponto A, ponto B, trajeto, itinerário, não tinha nada disso, né? Então, assim, eu sou atirador esportivo há muito tempo, né? E na época que eu trabalhava em banco, eu era afiliado a um sócio de um clube que era na rua do banco, no centro de São Paulo, e eu andava com a minha Glock na mochila, porque vira e mexe, na hora do almoço eu ia treinar, ou então no final do expediente eu ia treinar, porque eu treinava quase que diariamente, né? Então, assim... E não tinha problema nenhum legalmente, porque a legislação te dava uma guia de transporte daquele armamento. Então, desde que ele tivesse desmuniciado, você podia andar com ela para cima e para baixo a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer
percurso, né? Durante o governo Temer, saiu uma portaria do Exército que passou a permitir que o atirador esportivo andasse com essa arma pronta emprego, com alguma arma do acervo dele, que faz completo sentido, né? Porque você andar com uma arma desmuniciada, às vezes é pior do que você andar sem arma. Sem dúvida. Né? Porque a burrice impera no Brasil. Porque você pensa assim, um atirador esportivo saindo de um clube 9h30 da noite, se ele levou 3 armas pro clube, ele vai sair com 3 bags de mala, ou dentro de uma mochila, mas se for uma arma longa, não cabe na mochila, o cara vai sair lá com o case da arma longa, e o ladrão sabe que hoje ele não pode portar arma, então assim, não faz o menor sentido, mas hoje esse daí é da casa pro clube, do clube pra casa, com a arma desmuniciada. Então, assim, você que é CAC, ou você que tá tirando seu CR, ande assim por enquanto. Não é que a gente concorda com isso, não é que a gente é legalista, mas é um governo que tá caçando pelo em ovo, e o policial vai te causar encrenca se você for pego, vai tomar porte ilegal, isso daí dá um problemão, né? O que acontece? Por que a maioria, mesmo assim, vai tirar o CR de atirador esportivo e não vai pela Polícia Federal? Porque a Polícia Federal é um processo discricionário, né? Existe uma parte que é subjetiva, que é a declaração de efetiva necessidade, que vai da interpretação do delegado que pegar o seu processo para análise, né? Então ele pode pegar o processo seu e o do Léo, vocês são da mesma empresa, têm a mesma renda, moram no mesmo prédio, têm a mesma idade, têm o mesmo laudo psicológico, o mesmo laudo de tiro, e um ele deferir e o outro não, porque falar que a sua declaração de efetiva necessidade ele aceitou e a do Léo não, por exemplo, entendeu? Não é um processo objetivo. Já o CR pelo Exército, você cumprir os requisitos que estão elencados ali na portaria, vai sair o seu CR. E uma vez que saiu o seu CR, você tem direito de adquirir até 4 armas. Até 4 armas hoje? Isso, hoje 4. Mas qual seria a vantagem? Fuzil pode ou não? Só quando você se tornar CAC nível 3. Agora tem nível de CAC. Tem nível?